Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. O tema de hoje é comunicar-se melhor. Se você quer ser diferente, você tem que fazer algo diferente. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Se você quer aprender a comunicar-se melhor e influenciar mais as outras pessoas, você tem que conscientizar-se de que influenciar é você associar o seu sentimento de prazer ao seu produto, ao seu serviço, à sua ideia e ao seu talento. Mas como se faz isso? Comunicando-se melhor. Mas como se comunica melhor? Os olhos são as janelas da alma. Com certeza você já escutou essa expressão, não é mesmo? Toda vez que você movimenta os seus olhos para cima, você está processando imagens dentro do seu cérebro. Toda vez que você movimenta os olhos na horizontal, você está processando sons dentro do seu cérebro. E todas as vezes que você olha para baixo e para a esquerda, você está conversando com você mesmo. E todas as vezes que você olha para baixo e para a direita, você está tendo sensações corporais, está tendo sentimentos. Daí você me pergunta, o que tem essa movimentação dos olhos a ver com a comunicação? Tem a ver o seguinte, todo o pensamento que você tem, seja ele qual for, ele pode ser desmembrado em 3 componentes. O componente visual, o componente auditivo e o componente sinestésico. Vamos supor o seguinte, você começa a recordar de um evento agradável que ocorreu na sua infância, por exemplo. Então, para você lembrar desse evento, você tem que pensar em imagens, você tem que acrescentar sons ou não, né? Mas tem que ter um sentimento agradável. Qualquer coisa que você pensar é desmembrado nesses 3 componentes, o visual, o auditivo e o sinestésico. O modo de você descobrir como a pessoa está processando o pensamento é pela observação do movimento dos olhos. Então, vamos supor o seguinte, você está conversando com alguém, aí você observa os olhos dessa pessoa, e no momento que você fala alguma coisa, ela olha para cima. Então, você não sabe o que ela está pensando, mas como ela está pensando com o quê? Com imagens. E se nesse momento você disser para ela, olha, você está vendo o que eu estou dizendo? A palavra vendo encontra um canal visual aberto e você vai se comunicar melhor com essa pessoa. Você vai passar a ser mais inteligente interpessoalmente. Se você está prestando atenção na pessoa falando, por exemplo, e ela movimenta os olhos para baixo e para a direita. Então você diz, como você se sente com relação ao que eu estou te dizendo? A palavra sente encontra o canal sinestésico aberto. Então essa pessoa vai sentir mais vontade conversando com você. Ela vai se sentir mais à vontade conversando com você. Existem 3 componentes da habilidade de influenciar os seres humanos. O primeiro desse componente é a palavra. O segundo componente é o tom de voz. E o terceiro componente é a fisiologia. A palavra representa 7% da sua habilidade de se comunicar e de influenciar os outros. Já o tom de voz representa 38%, mas a fisiologia representa 55%. Nos Estados Unidos, eles vendiam muito por telemarketing. Foi ensinado às telefonistas a fazer o seguinte, elas iriam assumir a mesma velocidade de voz da pessoa com a qual elas estavam falando ao telefone. Se a pessoa falasse devagar, elas iriam falar devagar. Se a pessoa falasse depressa, elas iriam falar depressa. E o resultado foi, esse esquema aumentou 30% em vendas, mostrando o impacto, não só do que você diz, mas como você diz. Muito mais importante do que é o que você diz, é como você diz algo. A velocidade que você fala é fundamental comparando com a pessoa com a qual você conversa.
Só aí você estará aumentando a sua capacidade de influenciar pelo menos de 25 a 30%. O outro componente é a fisiologia, e ele representa 55% do poder de se comunicar. Mas o que é fisiologia? A fisiologia é o modo como você se coloca o seu corpo em comparação com o corpo do outro. Por exemplo, se eu chego no escritório para conversar com alguém e essa pessoa está com os braços cruzados, se você assumir uma imagem espelho dessa pessoa, ou seja, colocar o seu corpo, a sua fisiologia, mais ou menos do mesmo jeito da outra pessoa, vai haver uma sintonia a nível inconsciente entre o seu cérebro e o cérebro dessa pessoa. Porque quando você assume a mesma posição corporal da pessoa com a qual você está conversando, a nível inconsciente, você está dizendo para ela: olha, eu sou igual a você, pode confiar em mim. As três coisas são importantes, né? A palavra com 7%, o tom de voz com 38% e a fisiologia com 55%. Pelo fato da palavra ser somente 7%, eu não estou dizendo que não é importante. Apesar da palavra representar somente 7%, é importantíssima. E se torna muito mais importante quando a importância pode ser multiplicada em até 10 vezes. Agora você fala a palavra de acordo com a posição dos olhos da pessoa. Você leva em consideração a velocidade em que a pessoa está falando, que a pessoa está conversando. Você assume a fisiologia semelhante da outra pessoa. Quando você combinar essas três coisas, a sua habilidade de influenciar os outros vai aumentar tremendamente. E além disso, você vai ter que manter em mente o seguinte: todo ato humano é motivado por duas coisas, somente duas coisas: evitar o sofrimento e procurar prazer. Tudo que você faz na vida, você faz evitando o sofrimento ou procurando um prazer. Se você, por exemplo, é fumante, por que você fuma? Porque o prazer de fumar, ele é maior que o sofrimento, é maior que o medo que você tem de ter infarto, o medo de ter um enfisema, de ter um câncer ou de envelhecer precocemente. O dia que o medo de ter infarto, câncer, enfisema ou de envelhecer precocemente for maior do que o prazer de fumar, você vai parar imediatamente. Você não vai precisar de incentivo algum, você vai simplesmente parar. Quando você está num processo de influenciação, você tem que ter em mente o seguinte: a pessoa vai dizer sim à sua proposta, ao seu produto, ao seu serviço, à sua ideia, aí ao seu talento, dependendo desse jogo entre evitar o sofrimento e procurar o prazer. Se o que você oferece vai causar mais prazer do que o sofrimento dela de desembolsar o dinheiro ou do tempo dela, ela com certeza vai adquirir a sua ideia, vai adquirir o seu produto, os seus serviços e o seu talento. Então, levando em consideração que a sua inteligência interpessoal é uma combinação de coisas, entre elas a palavra, o tom de voz, e considerando que a fisiologia é muito mais importante do que a palavra e o tom de voz, você agora, quando conversar com alguém, a primeira preocupação que você vai ter em mente é assumir a mesma fisiologia corporal da outra pessoa. Bem, pessoal, comunicação é como se fosse uma dança. Quando você tem um casal de dançarinos e os dois dançam super bem, vamos supor que a mulher, ela dançando e de repente ela visualiza uma amiga dela do outro lado do salão. Ela é capaz de levar o parceiro para lá, né, dar um alô para a conhecida sem ele perceber que ela está levando ele. Por que isso? Porque a comunicação é como se fosse uma dança. Quando a coisa está bem entrosada, você não sabe quem conduz quem. Nós não nascemos bons comunicadores. A comunicação você aprende. Depende muito do que você já aprendeu com você mesmo ou imitando outras pessoas. A comunicação é uma ciência. Você consegue transferir de um cérebro para o outro.
Tudo que você aprende na vida passa por 4 fases. A primeira fase é a fase da ignorância. Todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Se você, por exemplo, não sabe pilotar um avião, você é totalmente ignorante no que diz respeito a pilotar um avião. Você não sabe quanto você não sabe o que diz respeito a pilotar um avião. Você então é inconscientemente incompetente. Mas se você agora vai almoçar com um piloto e ele começa a contar para você o que precisa para pilotar um avião, você entra na segunda fase, a fase de estar a par da situação. Você se torna agora conscientemente incompetente. Você agora sabe o quanto você não sabe a respeito de pilotar um avião. Vamos supor que você agora se interessa pelo avião de tal ponto que você decida tirar o brevet. Você vai lá, pilota 40 horas e se torna um piloto. Agora você aprendeu a pilotar o avião. Você agora tem o que nós chamamos de conhecimento. Agora você é conscientemente competente. Você sabe o quanto você sabe a respeito de pilotar o avião. Vamos supor que você pilote um avião por 20 anos. Uma experiência grande aí. Você não pensa mais em como pilotar o avião. Você simplesmente entra no avião, liga e levanta voo. O que aconteceu com você? Você se tornou inconscientemente competente. Você agora já não sabe quanto o que você sabe sobre pilotar o avião. Todos nós, quando estamos aprendendo qualquer coisa nova, nós passamos por essas 4 fases. A ignorância, a par da situação e conhecimento. E a 4ª fase se chama sabedoria. Você nem sabe quanto você sabe. É como você dirigir o seu carro. Você chega lá, liga a chave e sai dirigindo. Não presta atenção se está pisando no acelerador, no freio, na embreagem. Isso é tudo automático. Você coloca no piloto automático e o seu cérebro te leva, vai embora. Uma coisa interessante é o seguinte: entre estar a par da situação e o conhecimento existe um processo chamado de confusão. Isso mesmo, confusão. A confusão faz parte do aprendizado. Se você não entende absolutamente nada de como pilotar um avião, você não está confuso. No momento que você começa a aprender a pilotar um avião, é que a confusão aparece no seu cérebro. Então a confusão é bem-vinda. Nós temos que ensinar isso para as escolas, nós temos que ensinar isso para os estudantes, nós temos que ensinar isso para os pais, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, de que a confusão faz parte do aprendizado. Quando você fica confuso a respeito de alguma coisa, isso significa que você está quase adquirindo o conhecimento naquilo. Então, o processo de aprendizado passa pela fase de confusão, como passa por muitas outras fases, por exemplo. Passa pela fase do impacto. Você tem que causar impacto quando você vai se comunicar com alguém. Você tem que causar impacto quando você vai comunicar-se com alguém um assunto do seu interesse ou do interesse da outra pessoa. Você tem que fazer a pessoa ficar interessada pelo assunto. Você tem que causar um impacto quando você vai ensinar alguma coisa. O aprendizado não existe sem repetição, pessoal. A repetição é a mãe do aprendizado. Do mesmo modo, para você comunicar alguma coisa para o outro cérebro, para o cérebro da outra pessoa, há necessidade de uma certa repetição. Se você falar de uma ideia uma vez só para o cérebro, essa ideia poderá passar desapercebida. Às vezes, você vai ter que falar 2, 3, 4, 5 vezes, pois o aprendizado exige repetição. Então, é importante você aprender a repetir as coisas, talvez de uma forma um pouco diferente, para que o outro cérebro entenda a mensagem. A terceira coisa importante no processo de aprendizado é a utilização. Do que adianta você assistir esse vídeo, escutar todas essas ideias e não utilizar nada, né? Nada do que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Não utilizar o movimento dos olhos, né? Não utilizar o tom de voz, assumindo a mesma velocidade da pessoa com a qual você está conversando.
não utilizar a fisiologia assumindo a postura semelhante à que a pessoa está, como se você fosse uma imagem ou um espelho dela. Você utilizando, vai chegar uma hora que isso vai interiorizar, vai ficar parte de você. Assim você não precisa mais se preocupar, pois vai chegar um momento que você não vai precisar ficar estudando os olhos dos indivíduos, se está mexendo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Isso não vai fazer mais diferença, entende? Porque você interiorizou, agora faz parte da sua natureza. Espero ter ajudado a vocês sobre comunicação. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Ivan Delfino, seu consultor imobiliário.